dia, tudo bem? Eu sou o Eudásio Júnior e bem-vindo a mais uma Tarde Talks. Hoje um Talks muito especial, porque a gente está aqui no G20 na Bahia. A Bahia, como sempre, sediando assim, eventos de muita importância, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Essa reunião da cultura na Bahia de todos os mundos. E para ser entrevistada, quem é que está aqui com a gente? A ministra Margarete Menezes, que dispensa maiores apresentações enquanto artista, enquanto sua carreira artística. Eu prefiro nem focar na parte artística. Eu quero focar aqui na transformação que essa mulher preta baiana está fazendo na cultura brasileira, né? Tudo bem? Oi, Dásio, tudo bem, sim, tudo bem. Prazer de revê-lo, viu, querido? Primeiro, muito obrigado pelo que você está fazendo. A sua representatividade para o mundo da cultura é algo necessário e ainda bem que o presidente Lula teve essa sacada de colocar alguém que representa a cultura e sabe as agruras que a cultura passa. Obrigada. Eu queria começar lhe parabenizando pelo trabalho que a senhora vem fazendo no Ministério e haja visto o ataque ao Salic, né, que deixou em polvorosa o mundo da cultura. E por conta de um trabalho preparatório, né, de tecnologia no Ministério da Cultura, isso foi barrado e está se resolvendo. Me fala um pouco, não do ataque, mas dessa história de preparação de um ministério destruído, acabado e que vocês estão reconstruindo com muito garbo e trabalho. Olha, tem sido para nós assim uma grande... Eu recebi isso como uma missão mesmo, tá? Por vários aspectos, minha direção era outra, claro, na minha carreira, 36 anos de carreira, e quando o presidente convidou, né, eu pensei um pouco e vi também que era uma possibilidade, uma oportunidade nessa trajetória, né? Eu entendo também um pouco das necessidades também do setor. E, por outro lado, a dimensão do Brasil, o acontecimento que a cultura estabelece em todo o território nacional, eu sempre tive essa visão, né? Então, foi muito importante chegar lá, encontrar também e trazermos para dentro do Ministério pessoas também que tenham um compromisso com essa visão de estabelecer um ambiente de regulação, estabelecer um ambiente com uma visão mais inclusiva nas políticas culturais, reorganizar o Ministério, recriar o Ministério, porque não existia Ministério, era uma Secretaria de Cultura, num país de 210 milhões de habitantes, onde o setor cultural abrange uma grande parcela de pessoas que trabalham na cultura em vários aspectos, né, em vários lugares, em várias áreas da cultura, né? Então, essa equipe são os secretários, os diretores, os presidentes também das vinculadas, que a gente chama das autarquias, como IFAM, IBRAM, Ancine, Fundação Palmares, Fundação Rui Barbosa, Casa Rui Barbosa, a Funarte, né? Então, tudo isso faz parte do ecossistema do Ministério da Cultura. Recriar isso, reorganizar, trazer decretos novos, fazer a instrução normativa, né, com atenção para a gente atender aquele setor que estava abandonado desde a desconstrução do Ministério, que foi em 2016. Né? Então, você imagina um país que tem esse volume, esse poder que a cultura brasileira tem, sem ter um ministério regendo políticas, criando, acolhendo, ouvindo o setor. Primeira coisa foi essa, organizar isso. Depois, abrir a audiência, né, para o setor, para que as pessoas fossem lá recolhendo o que precisava. Já tínhamos também algumas missões já na linha da recriação do Ministério, que era a execução da Lei Paulo Gustavo, que era a lei emergencial da época da Covid, que nós não tivemos, né? Tivemos uma Aldir Blanc 1, mas que foi muito tímida, e a Lei Paulo Gustavo foi que veio mesmo com volume e com uma eficiência para ser executada de maneira nacional, em todos os estados, 88% dos municípios. Nós fizemos uma coisa chamada Circula MIC, que foi o Ministério da Cultura circulando por todo o Brasil, para fazer essa religação das regiões, dos estados com o Ministério da Cultura, para poder fazer a execução da Lei Paulo Gustavo, ouvir os setores para ver como que a gente ia organizar isso. Então, tudo isso foi um trabalho naquele primeiro ano, e logo depois também a execução da política Aldir Blanc, que virou uma política estruturante para o ambiente cultural, porque vai até 2027, né? São 3 bilhões por ano, então são 17 bilhões. Isso foi uma conquista muito importante, com o apoio do Congresso Nacional, com o apoio do presidente Lula. Isso para nós vai gerar aí uma diferença no ambiente cultural. Então, essas foram as missões que já estavam instaladas para além da reconstrução do Ministério. Fora você reativar os editais, reativar a Funarte, trazer possibilidades
dessas instituições todas, trazer oportunidades para o setor, um setor que não para de crescer, porque a cultura brasileira, o setor cultural do Brasil, as pessoas que trabalham cultura é constante. Economia criativa, que hoje todo mundo está falando de economia criativa, o setor cultural eu acho que é a área onde mais a gente pode identificar essa coisa do empreendedorismo. Se existe um povo que pode ser identificado com empreendedorismo, tá, a classe artística, a classe da cultura está nisso. Quando a gente fala de cultura, a gente não está falando só política cultural, a gente não está falando só do regional, a gente não está falando só daquele grupo de teatro, a gente está falando do aspecto geral. Então, economia criativa também inclui quem é fotógrafo, inclui todo mundo que trabalha com esses aspectos de arte e de cultura. Então, é desse lugar que a gente está vendo essa possibilidade que temos de organizar uma política para a economia criativa real, que a gente consiga. Isso tem a ver com a Lei Aldir Blanc, com essa implementação direta, que é um aporte direto que sai do governo federal para os estados e municípios. Tem a ver com o Sistema Nacional de Cultura, que a gente agora está regulamentando para criar o nosso SUS da cultura. Tem a ver com os comitês de cultura, que são representantes para a gente saber se realmente está chegando lá. Então, tem tudo isso que nós fizemos em 1 ano e 9 meses, mais ou menos. E nossa entrega desse ano importantíssima, que é esse G20, né? Nossa, que parabéns. Então, é muita A Bahia coisa. agradece. Torcendo muito que tudo dê certo. Essa reunião de cultura do G20 é a última reunião dos ministérios até a reunião presidencial, que será no próximo final de semana, no Rio de Janeiro, com presidentes dos 20 países que formam o G20 e os outros convidados. O presidente Lula tem dito, né, é bom que as pessoas saibam, o G20 significa 80% do produto interno bruto do mundo. Então, o Brasil é a primeira vez que o Brasil preside o G20. É um momento maravilhoso para o nosso país, nesse sentido, de você poder aí também trazer investimentos para as pessoas conhecerem esse país, né? E nós tivemos 3 encontros. E o encontro final dos ministros está sendo aqui em Salvador. Ministra, eu sinto que a sua gestão, ela tem um quê de explicar e reexplicar a cultura para o Brasil. A cultura para o Brasil ela ficou inexplicável. Cultura tem a ver com agricultura, vem de agricultura, vem de cultivar. Né? Então eu sinto que o Ministério veio dizer assim, olha, a vocês todos que nunca entenderam o que é cultura, que tinha uma coisa que um Michel Temer destruiu, que um Collor destruiu, né? E que não vou nem falar do outro, eu sinto que isso foi necessário. Vocês estão explicando a cultura para o Brasil de novo e mostrando a importância de algo que está com 3,5% a 4% do PIB brasileiro. E fundamental seria a joia da coroa, que é o chamariz, por incrível, de tantas ações imensas que o Ministério tem uma tal de uma lei de incentivo federal conhecida como Lei Rouanet. Essa lei, ela faz parte de um todo que é imenso do Ministério da Cultura, mas ela é, digamos assim, um craque, ao que é visado. E eu queria que as pessoas entendessem um pouco sobre isso, eu cansei de explicar, entendeu, ministra? Mas eu queria que a senhora me explicasse como essa recuperação da Lei Rouanet, como é que está esse processo de relação com o empresariado, com os governos, para que explique, porque eu acho que essa ação do Ministério de abrir conversa com quem detém o capital, que são as empresas, é fundamental e nunca foi feito. Então, eu queria que a senhora desse um pouco de explicação a essa maioria, digamos assim, é um pouco do efeito rebanho, do efeito manada, que as pessoas vão ouvindo e não sabem o que é. Falasse um pouco do posicionamento do Ministério em relação a essa iniciativa de conversar e dizer que é necessário se apoiar a Lei de Incentivo à Cultura Federal. Quando fala de incentivo à cultura, existe aí, parece que destrava assim, uma coisa de gatilho chato. Um gatilho chato, mas ninguém fala. Por exemplo, os refrigerantes têm um incentivo muito maior do que vai para a cultura, é quase 8%. Entendeu? Então, a gente precisa entender para que serve a lei de incentivo à cultura. É um direito do cidadão, é um direito que está na Constituição. Toda empresa pode, qualquer empresa que esteja, claro, toda adequada, pode dispor de 4% do seu imposto e a pessoa física também, se quiser colaborar com alguma ação cultural, pode até 6%. Isso é um direito, está lá. Esse dinheiro vai patrocinar projetos, né? Podem ser projetos culturais, pode ser construção de teatros, construção de equipamentos culturais, pode ser investimento no apoio de um show, de um festival, de um grupo de teatro, enfim. É um direito aberto, né? As pessoas não são obrigadas, mas se quiserem, pode dispor disso, qualquer um.
né? Essa é uma reserva que qualquer governo, acho que a maioria dos governos do mundo que entendem... Fábrica de automóveis, né? A Fábrica Ford de vindo para o Brasil, ela ganha incentivo Ganha fiscal. incentivo Para fiscal. facilitar o preço para a população. No caso da cultura, para cada R$ 1 que uma empresa dispõe do seu imposto, ou que um cidadão dispõe do seu imposto para investir na cultura, já está provado que volta a R$ 1,60, se for simplesmente o evento. Se estiver esse evento junto com turismo, então a coisa é muito maior, o retorno é muito maior. Nós encomendamos agora um estudo novo para avaliar todo o aspecto de tudo que a cultura vem fomentando nessa terceira gestão do presidente Lula, porque o presidente Lula tem essa visão, entende isso, é por isso que ele insiste no investimento na cultura. Os empresários estão conseguindo dialogar com o ministério. Na questão dos empresários, aí também nós mudamos um pouco, Sim. né? Nós captamos o seguinte, esse histórico da Lei Rouanet, o histórico dela, a maioria sempre investido mais no Sudeste, especialmente no Rio de São Paulo. 90% dos projetos da Lei de Incentivo nos governos anteriores estavam residindo em São Paulo e no Rio de Janeiro. Ou seja, a banda de pífanos de Caruaru não ia ser vista. Pois é, nós entendemos isso, mas nós entendemos também o aspecto dessa concentração, né? Renda. Devido à grande parte da indústria está lá, o cinema, uma grande parte sobre isso. Mas nós não deixamos de atender também. Então, nós implementamos uma política que eu tenho chamado política de nacionalização. Eu não vejo isso como uma descentralização, a nacionalização, querendo fazer com que também as outras regiões, os estados, né, tenham essa oportunidade também de ter acesso. Eu tive uma conversa com o secretário Newton, né, falando justamente desse aspecto, porque assim, por que a sociedade, por que as pessoas falavam mal da Lei Rouanet? Porque a grande maioria das outras regiões não viam acontecimentos como sendo acolhido pela Lei Rouanet. Então, nós passamos a ter também o diálogo com as empresas, né? O secretário Newton Menezes, que é o secretário da pasta de Economia Criativa e Fomento, tem provocado reuniões nos estados, com as empresas, para falar sobre isso, porque é um ativo maravilhoso. E nesse aspecto, o Brasil é como se fosse um terreno adubado, né? Um terreno fértil, faltando esse adubo, né? Porque, no caso, a lei de incentivo, quando um projeto recebe um patrocínio, ele ali destrava uma série de outras ações que vai fazer gerar uma economia, vai contratar gente, desde de motoristas até costureiras, todo mundo, por exemplo, uma ópera, né? Todo mundo trabalha nisso, um musical. Quantas pessoas o musical emprega? Além, ministra, me perdoe interrompê-la, os shopping centers agradecem. Porque a quantidade de roupa que se vende, quando se vai com o espetáculo... Costura. Exato. Entendeu? As pessoas não fazem a dimensão. Não faz a dimensão. Então, quando você falar de um show, quando você falar do artista, pense o seguinte, a arte ela não é solitária, ela é coletiva. Qualquer show que a pessoa vai ver, até um voz-violão, envolve ali o emprego de muitas pessoas. E aquilo não começa naquele momento. Ali é a entrega, é a cereja do bolo. Envolve pensar arranjo, envolve ensaios. Então, é nessa dimensão que a gente precisa que a sociedade compreenda. E a Bahia, nesse sentido, podia ser assim, um grande case de sucesso, podemos dizer, porque tem muita mão de obra aqui para isso, tem muito potencial para isso. Mais treinados, então, né? O Brasil inteiro só ganha se a gente conseguir entender o valor que essa lei tem, uma lei de 33 anos, né, que já participou da mudança de vida de muitas pessoas e que a gente precisa usar melhor ela. Todo o país desenvolvido fez eu tenho chamado dever de casa, né? Fez esse dever de casa, usar a cultura como também uma ferramenta de transformação econômica, social e emancipação cultural. Então, o Brasil tem uma diversidade imensa, um país admirado de maneira incrível internacionalmente pela sua cultura, e nós precisamos agora tirar a contrapartida positiva disso. E a Lei Rouanet é uma ferramenta maravilhosa para a gente fazer. A instrução normativa nova, nós trouxemos também mais modernidade e segurança. Temos agora o novo marco do fomento cultural, que é o marco adequado para para a execução de projetos, dando mais transparência, melhor administração, mais fiscalização. Então, tudo isso nós estamos renovando no Ministério da Cultura, especialmente em relação à Lei Rouanet. Ministra, como foi esse ataque ao SALIC? Menino. Porque o que mais me importunou foi o fato de 33 anos de arquivo, de SEDOC,
né, que podia ser jogado fora, ou seja, os 33 anos da cultura brasileira podia ser jogado pelo ralo, por um rebanho de irresponsáveis que continuam a tratar. Parabéns pela tecnologia instalada. Fala um pouco disso, por favor. Foi uma coisa assim, nós nos assustamos, né? Porque o secretário Nilton é uma pessoa que tem todo um cuidado, uma expertise imensa nessa questão, no trabalho, de como o Selic trabalha, como a Lei Rouanet, a análise dos projetos, né? E teve todo o cuidado, desde o primeiro momento do retorno do Ministério, de fazer essa renovação, e nós também dentro do Ministério da Cultura nas partes técnicas, né? Quando começou a acontecer, que eu comecei a receber, né, algumas, reclamações, e o Salic não está aberto. E aí, essas reclamações, eu liguei para o Enilton e falei: Enilton, está acontecendo alguma coisa? O pessoal está reclamando que o sistema não está funcionando, não está parado. Aí ele falou: ministra, nós estamos detectando isso, uma coisa fora do normal, porque nós sabemos também que existe uma coisa: o prazo de entrega, ele é anunciado desde quando abre as inscrições, mas a grande maioria também dos produtores, das pessoas, deixam para enviar no final do ano, e ele já conhece isso. Então ele disse: olha, chegou uma hora que nós tivemos ataques de ter 28 mil projetos tentando entrar na mesma hora. Ele chegou a me dizer que teve pique de 40 mil. Ele me disse na entrevista que teve 250 mil acessos. Pois então, ele falou, aí depois falou 180, eu disse: cara, está acontecendo alguma coisa, e isso travava. Então ele disse: ele não conseguiu parar, porque aqui a gente está registrando 700 por dia, mas para fora. E ele disse: eu mesmo estou tentando fazer um teste e não estou conseguindo. Aí chegou uma hora que nós decidimos o seguinte: primeiro nós íamos tentar, houve uma identificação do ataque, que veio de fora, internacional, né? Eu ainda não vou dizer de onde, porque nós estamos ainda certificando, porque não tem que ter uma responsabilidade sobre isso, mas houve esse ataque e eles identificaram de onde e tentamos aí tirar isso, mesmo com o Salic e com o sistema ligado. Aí concluímos que não, eu falei: olha, então fecha para a gente desligar tudo, a gente faz outro prazo, e foi isso que nós fizemos. Então, até agora, nós estamos ainda nessa reorganização, mas vai abrir. Mas para você ver agora o porquê disso, né? Então, alguma coisa aí está dando certo nesse sentido do que nós estamos fazendo, porque foi um ataque muito, muito forte. Então, nós precisamos entender o valor que a cultura tem nesse sentido. Uma insistência por se combater a cultura inexplicável. Ministra, para encerrar, porque eu sei que a senhora está com o tempo corrido, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre o G20, essas ações culturais, né, em pauta no G20, que vão ter uma certa influência global. Como a senhora falou, 80% do PIB está no G20. O que é que está se pensando para que se entregue ao mundo, culturalmente falando? O presidente Lula, ele tem buscado muito chamar a atenção do mundo, né, para essa questão da justiça social e sustentabilidade. Então, nosso tema, ele tem a ver, nosso tema no G20 conversa justamente com essa pauta. É preciso a gente buscar mobilizar as pessoas de que a cultura é uma ferramenta também de transformação que pode trazer uma sensibilizar mais a humanidade na sua relação com as nossas riquezas naturais, com a natureza, né? Então, nós estamos trazendo... Nosso G20 já teve 3 reuniões anteriores, uma virtual, uma segunda foi em Brasília, né? Nós discutimos sobre patrimônio históricos e eventos climáticos. A terceira foi no Rio de Janeiro, onde falamos sobre economia criativa e direitos autorais no ambiente digital. E essa terceira, cultura e mudança climática, né? Cultura e sustentabilidade, porque são 3 assuntos que o mundo inteiro está discutindo, né? Como solucionar isso, porque os efeitos climáticos têm causado destruição, perdas de material, perdas de patrimônio, mas principalmente o legado da própria humanidade. Quem faz essa memória, quem faz os acontecimentos, quem faz a arte? O ser humano. E quem é que pode ser também o maior ator para a gente conseguir mudar essa realidade? O próprio ser humano. Então, dentro da cultura, nós estamos discutindo isso, buscando que a cultura seja uma das ODSs da Unesco, da ONU, para que a gente consiga aí elaborar um plano, porque pela cultura a gente consegue conversar com todos, né? Países diferentes, com dimensões de relações sociais diferentes. De uma maneira mais suave também, né, justamente, ministra? Religiões diferentes, mas estão aqui. Nós estamos recebendo aqui ministros, vice-ministros, né? Representantes, também organizações como a OEI, como a Unesco, né? Estão todos aqui, né, para essa grande reunião que teremos amanhã,
para consolidar uma declaração. Nós queremos consolidar essa declaração, né? Que seja a declaração assinada em Salvador da Bahia, será uma grande contribuição. O Brasil tem trazido uma pauta importante para esse aspecto, que é a questão da cultura também no ambiente digital, não é? Nessa questão que nós estamos, todo mundo falando sobre isso. Então, dentro dessa declaração, existe uma contribuição e também o acolhimento, que a cultura, todos têm que ter acesso, né? Então, trazer também a pauta da acessibilidade, não é? Do respeito às culturas tradicionais. É muito importante a gente olhar isso não como uma imposição, mas que a gente tenha em nossa consciência que todos têm o direito de ter o acesso aos bens culturais, não é? Então, hoje tem como se fosse a gente usasse a cultura para fazer identitarismo, né? Não pode ser visto dessa forma. É um acolhimento, é um acontecimento que todos têm acesso, todos precisam ter acesso. Então, nós estamos discutindo isso, né? É uma pauta de inclusão. O que está sendo feito é dando valor a todas as colaborações dos seres humanos e os seus direitos também, que os direitos sejam para todos. Então, nós estamos muito felizes, né, agradecendo, tendo aí também um apoio muito grande do governo do estado, nosso querido governador Jerônimo e toda a sua equipe, né? A prefeitura também nos acolheu também, então um agradecimento ao estado, à imprensa baiana, a todos que estão aí unindo forças para que a gente tenha aqui uma resposta importante para o mundo, que a gente consiga consolidar e com tantas representações diferentes, de países diferentes, que a gente consiga, assim, levar uma declaração com a contribuição do Brasil para o mundo na questão da cultura. Parabéns, muito obrigado. E só uma pergunta, o seu lado B vai ter, porque o seu lado B agora é artista, né? O lado A é ministra. No lado B vai cantar no G20? Não. Na verdade, o que aconteceu foi que nós fizemos ontem um happy hours aqui para o pessoal, foi Dia da Cultura e tal, e tinha lá a banda do Man, né? Que eu conheço aqueles meninos todos, Ivan, claro. Alguns já tocaram comigo, e lá algum momento eles me convidaram para eu cantar, e eu não pude resistir, né? Claro. E o Aloysio Menezes também, que é um grande cantor daqui, me convidou. Então, pessoas que Cortejo eu conheço, Afro. que eu tenho, do Cortejo Afro, exato, que eu tenho uma relação, foi muito, muito bom, mas o que eu posso dizer assim, é que as pessoas que estão vindo pela primeira vez à Bahia, de vários lugares, tem assim, dado um retorno muito bacana para o G20. Eu acho que a Bahia representa também essa diversidade brasileira, né? Todas as cores de gente, contas de todos os guias, uma nação diferente, toda prosa e poesia. Tudo isso, finalmente, só se vê na Bahia, né? Então, a gente aqui tem essa maneira, e é bom poder receber as pessoas assim. E eu espero justamente isso, que a gente consiga dar uma mensagem, dar uma contribuição para o mundo, com o G20 da Cultura e o G20 do Brasil, que será agora dos presidentes na próxima semana no Rio de Janeiro. Eu queria agradecer, dizer que o Grupo da Tarde de Comunicação está às ordens do Ministério, para o que a senhora quiser, o Ministério precisar. Muito obrigado. Obrigado a você. E também sempre bem-vindo quando for lá a Brasília, vai lá me visitar. Muito obrigado. Esse foi mais uma Tarde Talks bem especial. A gente se vê na próxima edição.